Olá pessoal, tudo bem? Apóstolo Alessandro aqui no canal Riqueza e Sabedoria. Eita, coisa boa, irmãos. Nós estamos aqui para fazer um vídeo hoje super interessante, tá? E também comemorar mais uma vez o quê? Que nós chegamos a 1000 inscritos no canal. 1000 inscritos no canal é top. 1000 inscritos no canal é o primeiro objetivo nosso. Quero agradecer a você que se inscreveu, você que tem acompanhado, tem divulgado, você que tem compartilhado, você que tem inscrito e tem indicado o nosso canal para outras pessoas, para também aprender um pouquinho da palavra de Deus com a gente, tá bom? Canal Riqueza e Sabedoria, você pode se inscrever aí agora, pode deixar o seu like, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta dentro dos temas que nós temos falado aqui neste canal, tá certo? Bora lá, porque o tempo está correndo, nós vamos gravar agora. Nós temos aí, vamos fazer um vídeo primeiro de 9 minutos, depois bora lá fazer o segundo 9 minutos. Vamos lá. Como descobrir o meu propósito em Deus, parte 1. Como descobrir o meu propósito em Deus, parte 1. Então, para isso, nós vamos aqui estudar a palavra de Deus. Salmo 139, no versículo 16. Sem perca de tempo, nós vamos falar primeiro dessa história. Como começou isso? Por que eu estou falando isso? Lembra? Você que assistiu os outros vídeos? Não, né? Vou refrescar a sua memória. Nós temos dito que antes que você se formasse no ventre da sua mãe, houve um livro chamado Livro do Propósito, onde Deus escreveu todos os seus dias. Lá Ele escreveu tudo sobre você. Deus escreveu para você uma vida, Deus escreveu para você, né, um propósito. E você talvez nem sequer descobriu que o propósito é esse. Por isso que nós vamos lá no Salmo 139, tá bom? Anota aí, Salmo 139, 16, versículo 16, porque, verso 16, né? Para você não falar que o pastor, que o apóstolo Alessandro está falando heresia, né? Porque, sabe como é? Vamos lá. Então, Salmo 139, né? Vamos lá para a Bíblia. Vamos lá, galera, para a Bíblia. Versículo 16 diz assim, na versão King James, tá? Que eu tô lendo. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só dele existisse. Profundo, profundo, profundo. Os teus olhos viam o meu embrião, viam o meu embrião. Aí você vai lá em Jeremias, né, no capítulo 1, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci e já havia te dado a nação como profeta. Para quem conhece Bíblia sabe que é esse texto que está escrito lá em Jeremias, e para quem conhece Bíblia talvez já tenha lido aqui o versículo 16 do Salmo 139, certo? Beleza. Então tá aqui, tem um propósito, tem um livro, tem algo escrito para você viver. Por que você não viveu? Primeiro motivo que você pode não ter vivido o que Deus escreveu para você. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque muitas pessoas pensam assim. Então, o que eu estou vivendo é exatamente o que Deus escreveu para mim. Por quê? Porque a pessoa às vezes está vivendo uma vida sofrida, uma vida de decepção, uma vida de tristeza, uma vida de abandono, né? Sofrimento, e muitas vezes ela acha que Deus escreveu aquilo para ela. Não, negativo. Deus não escreveu isso para você. Você fez as suas escolhas e andou segundo o seu propósito e não o propósito de Deus. Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas não conheceram ainda o propósito de Deus para as vidas delas. A não ser algumas pessoas, você já se perguntou por que às vezes nasce alguém com algum problema, alguma deficiência, algum problema? Então, essas pessoas geralmente nascem porque já têm um propósito estabelecido e elas não vão fugir do propósito estabelecido justamente por causa da deficiência que elas têm. Então, elas vão viver exatamente o propósito estabelecido por Deus para ela por um tempo. Depois, Deus acaba, né, chegando o tempo, a hora, o próprio Deus acaba recolhendo e muitas pessoas não entendem o porquê. Talvez alguma situação na família, algo que aconteceu com seus antepassados, algo que aconteceu com seus familiares, algo que aconteceu que é necessário Deus enviar alguém, né, através de um filho, de alguma coisa, tá, para que isso sirva para tratar alguma situação que Deus quer corrigir no meio da família, né? Então tem uma missão, eles são especiais, essas pessoas são os mártires enviados por Deus. Amém? Outro assunto para outra hora, você pode até mesmo deixar aí a sua curiosidade, a sua pergunta. Bora lá, porque o tempo não para. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38,
Existe uma passagem bíblica que fala de Marta e Maria, tá? Lucas 10, 38, tá certo? Marta e Maria, vamos lá. Lucas 10, 38, fala assim, que Jesus vai na casa de Marta e Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado todo o serviço para mim? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Orientou o Senhor Jesus: Marta, anda ansiosa e te afliges por muitas razões. Versículo 42, Jesus diz assim: Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu o melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Repare que Maria senta para ouvir, tá? Marta serve à distância, ok? As duas estão servindo. Esse não é o ponto aqui. Porém, repare que a Maria, ela senta. Quem é a Maria? Maria é a mesma que ungiu os pés de Jesus com o óleo para que preparasse Jesus para o sacrifício. Está lá em João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. João capítulo 12, do versículo 1 ao 8 ali, quando Maria unge os pés de Jesus com um unguento, né, caríssimo, aquele óleo caríssimo, depois enxuga com seus cabelos, e Judas se manifesta dizendo que era um desperdício, que poderia vender tudo aquilo e entregar, né, aos pobres, dividir com os pobres, certo? Naquele local, naquele momento, lá em João capítulo 12, no versículo 1 ao 8, revela-se exatamente o que Maria entendeu pelo tempo que Maria parou para ouvir Jesus aqui no livro de Lucas capítulo 10, versículo 38. Porque não tem como, tá? Primeira coisa, anota aí, não tem como eu descobrir o propósito de Deus se eu não parar para ouvir Jesus falar, tá? Não há como, né, eu descobrir o propósito de Deus se eu não ouvir Jesus falar. Por isso que a palavra de Deus, ela é importante, porque a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando. Então, quando eu paro para ouvir a palavra de Deus, eu estou automaticamente me colocando como ouvinte e aprender, conhecer e, através disso, saber qual é o propósito que Deus estabeleceu para mim nessa terra. Então, anota aí, o primeiro ponto, né, é você ouvir, ter tempo para ouvir Deus falar. Aí você fala assim: poxa, mas eu oro tanto, poxa, mas eu falo tanto com Deus. Aí que tá, você fala com Deus. Já parou para ouvir Deus falar? Né? Ah, mas eu tenho uma vida de leitura da palavra de Deus. Sim, mas você medita na palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus. Muitas pessoas têm dificuldades, e muitas dificuldades, de parar para ouvir. A maioria das igrejas não conseguem, né, trazer pessoas, e as pessoas têm pouco interesse em sentar para ouvir a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, né, meditar na palavra de Deus, porque é a única forma, uma das formas de Deus falar com você, de Deus dizer a você exatamente aquilo que Ele estabeleceu como propósito para a sua vida. Então, como que eu vou conhecer o que Deus quer que eu faça se eu não tenho tempo, ou se eu não tenho disponibilidade, se eu não tenho a capacidade de sentar para ouvir como Maria sentou para ouvir o que Jesus tinha estabelecido?